Nós hoje estamos conversando com Michele Taminato, que é uma querida entre nós e vai ser uma conversa muito gostosa. A Michele é líder, ela trabalha com liderança, mas ela tem lá no fundo uma formação em relações internacionais, em marketing, em business. Nós vamos conversar sobre tudo isso, ok? Podemos começar? Claro, né, Bê? Eu acho que a parte mais forte que fica para mim e você é o trabalho sobre a liderança, né? Para poder trabalhar a liderança nos outros, nos grupos, a gente primeiro tem que trabalhar em si mesmos, né? Me parece que foi esse o teu caminho. Por onde começou isso? Nossa, Bê, a jornada que eu tenho de autoconhecimento e reflexão é justamente isso que você tem conversado. Eu comecei a assumir posições de liderança muito jovem. Então eu comecei a sentir uma dificuldade muito grande em assumir projetos multinacionais nos Estados Unidos, no Canadá, e ver que na verdade o empoderamento não era mais intelectual, mas assim conseguir dar conta das emoções para poder articular da melhor forma as soluções que a gente estava tendo no dia a dia. Então, desde o momento de fazer uma negociação com o pessoal do sindicato, que você vê que está numa cultura canadense que não respeita a mulher, e você chegar jovem, com 25 anos de idade, falando que você vai ajudar a liderar um projeto de transformação na organização, você vê que realmente tem momentos que você não sabe nem para onde você está indo. Então, quando eu comecei a me deparar com desafios lindos, grandiosos dentro de organizações, mas ver que tinham coisas que ninguém me ensinava no modelo de gestão, né? Desde entender a agressão física verbal, não é até física, mas física no sentido da pessoa se empoderar né? E você forçar fala autoritariamente sobre o outro. E você ter que ficar tranquila, respirar e não perder, né, o controle, até no momento onde você realmente está numa posição onde você encara desafios gritantes de moral e até de sexual harassment, que eles falam, né? A questão de assédio sexual por ser tão nova e ser mulher, e ver que isso não está na força que você aprende nos livros. Então, dentro disso, depois de muito tempo também, tendo noites de reflexão, chorar, entender o que estava acontecendo, o que é aquilo. Graças a Deus nunca senti, não tive abusos físicos e nem nada além de verbais. Então, eu comecei a ver que eu precisava entender um pouco mais o que eu era e o que eu queria ser e o que estava acontecendo dentro de mim para conseguir manter o equilíbrio dentro da minha profissão que eu amava tanto. Porque dentro de todo esse modelo de gestão que eu tenho trabalhado, a clareza e a percepção que através da gestão e uma organização mais organizada, onde você valoriza os seres humanos, que você consegue ouvir e estabelecer coisas que façam sentido, tudo isso faz parte do que eu acredito e do que eu sou, nos projetos que eu realizo hoje. Mas eu tinha uma grande dificuldade de conseguir ter isso com uma percepção e manter a clareza, a leveza que eu levo hoje no dia a dia. E o que a gente tem falado também é a importância de grupos, né, estarem mais integrados, se sentindo mais humanos. Sim. Para uma mudança, uma transformação que é necessária. Sim. E atualmente esse tem sido o teu trabalho. Sim. Trabalhar com a transformação de grupos e relembrando-os que primeiramente somos humanos. É por aí, né? Surgiu o Colabsou, né, que a gente começou a criar agora justamente com essa intenção. Então ele é um movimento onde a gente viu que hoje sozinho a gente não dá conta mais. A gente precisa trabalhar em sinergia, co-criar, colaborar, porque os desafios que a gente vê no mundo, o que está acontecendo no dia a dia, sozinhos somos nada. E também não adianta eu querer fazer uma transformação externa no mundo, querer fazer as coisas acontecerem, se eu não começar dentro de mim esse processo. Então o Colabsou, ele surgiu com esse movimento, com a intenção realmente da gente começar a trabalhar o nosso autoempoderamento, a importância de tudo isso, em prol do coletivo. Porque os desafios que a gente vê no mundo são homéricos, né? Muitos. São gigantescos. Desde crise e fome, agora no nosso Brasil a questão da corrupção. Então, se a gente for pensar sozinho na solução e sofrer sozinho, a gente não vai conseguir articular nada. Você tem trabalhado com empresas ou também com o governo? Como é? Hoje, basicamente com empresas, mas já trabalhei também dentro de governos. Prestando serviços em alguns governos onde a gente estava trabalhando a primeira reestruturação para poder otimizar, melhorar a condição.
onde nem é muito bom falar atualmente, mas antigamente, há 10, 12 anos atrás, quando teve as primeiras quebras de modelos de gestão, otimizar os processos para melhorar a condição do empregador público, a condição da educação, remuneração de professores na rede pública, mas atualmente não. Atualmente eu estou focando basicamente em organizações médias e grandes, de preferência com foco no Brasil, e que não estejam alinhadas a focos que hoje não estão convergindo com os meus valores pessoais. E aí vem o aspecto de valores, né? Sim. Uma vez eu tomei contato com um jogo que você trouxe, que fazia a pessoa refletir a sua diferença em relação ao outro e a sua proximidade em relação ao outro a partir de valores. Sim. Então, cada pessoa tinha que olhar uma quantidade enorme de palavras, eu acho que eram mais de 100, e elas tinham que observar, dentre aquilo, aonde ela estava mais próxima e aonde ela estava mais afastada. Isso. Né? Fala um pouquinho disso. Como é descobrir os valores? Para mim foi um processo muito importante, eu acho, para chegar no ponto onde eu estou hoje. Sim. Porque todo mundo fala assim, eu quero ser feliz, eu quero trabalhar com algo que me identifique. E quando eu tive uma oportunidade para fazer esse curso no Havaí, que foi uma oportunidade logo depois que eu estava recém-formada, já trabalhando há muito tempo, e consegui essa bolsa para estudar. Essa East West Center, é isso? East West Center, East West Center. Isso, na Universidade do Havaí, foi quando eu me conectei com as cartas. Então, numa parte do programa era um processo de autodesenvolvimento e a outra era a parte intelectual, onde você trabalha todas as questões de temas mundiais, desde água, oceanos, como a questão da economia e do crescimento da China, como a questão política que a gente vê mundial, os desafios da tecnologia relacionados à questão do Big Data, quanto isso vai transformar a nossa consciência, a nossa forma de ser. Então, e dentro de um desses vieses tinha essa parte toda relacionada à parte de reflexão do líder que eu gostaria de ser. E daí eu me conectei com essas cartas. Mas você não estava sozinha, né? Não. Você estava numa equipe. Tinha um grupo grande. E quando eu me conectei com as cartas, foi quando ele me falou assim, simples, pega aqui os valores, identifique o que você gostaria de ser, o que é importante para você. Apenas. Super simples. 100 e poucos tipos de valores, como que você identifica isso? E eu falo, nossa, mas isso aqui várias dessas eu tenho. Mas o que eu cheguei à conclusão? Quando ele me coloca o desafio, priorize 5. Isso. E daí você começa a ver que realmente, naquele momento, eu não tinha percepção do que eram os 5 pontos mais importantes da minha vida. Quais são os valores mais importantes? E dentro do processo todo, foi tão chocante para mim, para poder entender e ver que, nossa, naquele momento eu não sabia algo que deveria ser o básico da minha vida. Sim. Né? E o mais gritante foi quando ele falava quais são os valores que você realmente valoriza e quais são os valores que você deseja valorizar. Algum dia? E eu deseja ter próximo de você algum dia. E eu colocava que um ponto muito importante para mim era a minha família. E que quando eu comecei a conversar e ver, ele fala assim, e como que você pratica esse valor na sua vida? E eu vi que até então eu não praticava. Você tinha aquilo como um grande valor, mas ainda não estava botando em prática o tanto que poderia com a família. Sim. E daí foi quando eu comecei a refletir, né? O tempo que eu passava com a minha família. Eu viajava muito, era consultora, então estava volta e meia em vários lugares do mundo e do país. Qual era o momento que eu conseguia ligar para os meus pais para falar que estava tudo bem, como que meus irmãos estavam. E eu vi que, na verdade, apesar deles serem fundamentais na minha vida, até então eu não tinha prática no meu dia a dia como ação, que aquilo realmente era verdade, fosse verdade para mim, né? Então, quando eu tive o contato com essas cartas, ele foi um início de mais uma jornada de reflexão do que era importante para mim. É isso. Um mergulho interno, né? E foi aí que você foi tomando contato com as tradições, a tradição japonesa, sim ou não? Nesse momento, eu estava
recebendo uma bolsa de estudos da província de Okinawa, nesse programa do Havaí, né? Imagina, e até então, se você me perguntar se eu gostava de ser japonesa, Michelle, eu falo assim, não mesmo, Não e se não me reconhecia como considerava. japonesa. Afinal de contas, sou nascida no Brasil, sou Sim. brasileira, né? Sim. Apesar dos meus olhos puxados, eu sou daqui. Uhum. Então, dentro de toda essa jornada de valores e ver e acolher e agradecer, porque eu senti uma gratidão imensa pelos empresários que estavam cedendo essa bolsa para mim. Como é que é? São empresários do mundo inteiro que estão ligados à província de Okinawa? Sim. Como que é isso? A ilha de Okinawa ela era independente anos atrás, mas ela passou por um processo de domínio chinês, depois japonês, depois norte-americano, depois da Segunda Pós-Guerra, né? Sim. E há muito pouco tempo ela foi retornada ao Japão. Então, a província de Okinawa, eles são um pouco discriminados, né? Porque eles são considerados o povo japonês que não gosta de trabalhar, que são mais tranquilos, qualidade de vida. Mas que, é claro, comparado a nós brasileiros, eles trabalham bastante. Sim. Então, dentro desse contexto todo, eles foram sempre muito unidos, porque sofreram muito preconceito de diversos povos. Sim. Né? E é uma ilha muito ao sul, mais próxima à China do que ao próprio Japão, então acabava tendo uma cultura própria. Esses empresários na época da pós-guerra, o que aconteceu? Vários okinawanos foram para diversas regiões, né, no mundo, principalmente no Havaí, onde tem uma maior comunidade, e outras regiões da Europa, Ásia. Aqui no Brasil nós temos muitos também, não é? Também, e em especial Campo Grande. Na verdade, nós quando olhamos os japoneses, nós achamos que todos são iguais, pelos olhos puxados. Sim. A gente não consegue fazer distinção, né? Mas através de você eu acabei reconhecendo várias pessoas que são de Okinawa. E aí eu comecei a perceber, realmente eles têm algo de parecido, de diferente dos outros japoneses. Sim. Achei bem interessante isso. Geralmente são mais morenos, né? São mais peludos. Sim. Então tem uma festa, tem um cabelo tambor forte, né? Isso. Então depois de tudo isso eles acabaram tendo esses executivos há 30 anos atrás. Um empresário que estudou no MIT nos Estados Unidos, Havaí, prometeu ao pai que ele ajudaria a unir a colônia e a cultura de Okinawa no mundo, que ele tinha recurso e ele acabou prometendo isso ao pai. Dentro disso ele criou essa organização mundial, correndo atrás de vários lugares onde eles sabiam que tinham histórias de colônias japonesas de Okinawa, para poder resgatar essas pessoas e conhecer os executivos que estavam prosperando dentro dessas comunidades. Esses executivos hoje fazem parte de uma organização chamada WWB, Worldwide Routine Business Association, que eles fazem e cedem bolsas, eles pleiteiam bolsas para poder prestigiar ou descendentes de okinawanos, que foi o meu caso, da América Latina, para estudar num curso de liderança no Havaí, ou para okinawanos jovens também estudar em outros lugares do mundo para potencializar e empoderar a ilha da forma que eles acreditam que seria importante. Para eles aprenderem e entenderem o quanto esse valor de ser okinawano é forte, né, dentro desse contexto todo. E, na verdade, unir os okinawanos pelo mundo inteiro, né? Sim. Não importa onde estejam, né? Há algo que une a todos, né? Sim. Eu achei muito lindo isso. E nesse lugar você conheceu muitas pessoas também. Muitas. Quando eu cheguei em Okinawa foi quando eu descobri que eu era okinawana. Ai, que lindo. Eu fiz um texto lindo de reflexão quando eu vi que realmente eu era 75% okinawana, uns 10% japonês e o resto brasileiro. Então eu comecei a entender dentro desse resgate todo o quanto eu era e neguei, e o quanto eu precisava expressar minha gratidão por esse povo, que até a minha juventude, meus 30 e poucos anos, eu não quis saber. Né? Então, desse resgate todo de ir para lá, entender, conhecer a estrutura, conhecer a comunidade, ver a riqueza, porque hoje o tambor de Okinawa é considerado o tambor da paz. Foi a única unidade onde teve no pós-guerra, onde todos foram acolhidos da mesma forma e sofreram muito, né, nessa destruição. E é onde eu vejo um pouco do meu perfil da mulher, porque eu descobri que as mulheres okinawanas, diferente da estrutura da sociedade japonesa, onde elas são extremamente submissas,
As mulheres são as verdadeiras matriarcas dentro das famílias. Uhum. E você vê isso na postura delas, na forma que elas conduzem as comunidades, como elas cuidam de suas famílias, a forma toda que você vê, que eu falo, nossa, então eu tenho um pouco, sim, de japonesa, mas é de Okinawa. Né? Que legal! Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Vamos falar sobre a arte de Okinawa e o resgate que a Michele trouxe para que nós brasileiros pudéssemos reconhecer. Só um instante, ok? Nós estamos falando com a Michele Taminato e ela está nos falando de coisas tão importantes quanto valores. Entre esses valores está a questão da cultura e tradição. E uma das coisas que me deixou muito emocionada foi assistir a um espetáculo que trazia o resgate da cultura de Okinawa. Esse foi um dos pontos, né, de um projeto novo que você trouxe, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás. Sim. Como foi fazer isso? Reunir talentos nessa área do Japão, aqui no Brasil. Eu me emociono, né, Bê? Eu também. Que vindo de uma área empresarial, tendo uma carreira mais organizacional, Sim. Pensar numa forma de agradecimento, né? Porque depois de tudo aquilo que eu vivenciei lindo no meu processo no Havaí, com tanta oportunidade, ir até Okinawa e ver o quanto eu sou tudo aquilo, voltar para o Brasil era aquela coisa, voltar e fazer o quê para agradecer? Como que eu consigo expressar a minha gratidão, reverenciando tudo aquilo que eu tinha descoberto que eu tinha e que era herança, né? E que era antes você não tinha ideia. Nenhuma, né? E nem tinha vontade muito de saber, né? Não queria saber de ser japonesa, eu era brasileira. Então, dentro do processo todo, quando eu voltei, reuni um grupo de amigas que não se conheciam, todas descendentes de japonês, 3 de descendentes de Okinawa, né? Me incluindo, e 2 sendo descendentes do Japão no geral. E falando assim, gente, eu estava querendo aprofundar um pouco a questão da cultura e eu queria muito fazer algo para reverenciar. E nisso eu ainda estava com um projeto na Índia. Então fizemos essa conversa, voltei para a Índia, voltei para o Brasil. Aí me falaram assim, Michele, já descobrimos o que nós vamos fazer. Falei, o quê? Um espetáculo artístico. Tranquilo, salão de festa da casa, na igreja, não tem problema, vamos fazer assim. Vamos, beleza. Então tá, já fechamos. Aonde? No Tuca. Eu falei, no teatro da PUC do Paraná. Falei assim, a gente já está com reserva, a gente precisa correr atrás de patrocínio. Eu falei, gente, a gente nunca fez isso. A gente sabe que a intenção é boa e a gente vai conseguir trabalhar e vai conseguir fazer. Então, durante 3, 4 meses, da meia-noite às 6, nos reunimos 5 descendentes de japonês nos cafés por Curitiba para começar a estruturar aquilo que a gente chamava do Enlaços, do destino. Me conta o que é Enlaços. O ele vem de um shodô circular, né? Sim. Que vem com o significado de você trabalhar, porque na vida tudo dá a volta e você retorna à essência. Lugar. Né? A essência que daí isso. Cada uma vai dar a interpretação que quiser. Mas é uma expressão disso. E o nosso movimento era esse. Né? Todas as 5 tiveram o mesmo processo de negação à cultura e chegava naquele momento e queriam fazer alguma coisa para agradecer. E era um resgate, né? Então, dentro disso, cada uma de nós montou um espetáculo e um número individual para reverenciar e veio daí dessa minha busca de entendimento um pouco mais sobre a história do meu avô, que quando eu fui a Okinawa eu descobri que ele vinha de uma linhagem de samurais. Resolvi estudar um pouco mais sobre a arte de samurai e vi o quanto ela é linda e espetacular no meu processo de autodesenvolvimento, como líder, como companheira, como amiga, como filha. E resolvi fazer uma mistura de Aido, que é uma técnica da arte da espada do samurai, e a dança, que são os katas, que são poemas, para agradecer e reverenciar o meu Ojichan, que é meu avô por parte paterna, por tudo isso que eu carrego dentro de mim e que eu devo a ele, pela coragem dele ter saído de lá e ter vindo para cá e reconstruir a vida e ter dado esses valores para minha família, para nossa família até hoje, né? E foi linda a apresentação, belíssima.
Me tocou muito também o uso dos tambores, né? Sim. E que eu acho que é uma representação da ilha, né? Também. É da cultura japonesa, como várias Sim. culturas ancestrais, né? Mas o Taiko de Okinawa hoje ele é uma reverberação cultural para as próximas gerações, onde muitos jovens descendentes e não descendentes praticam no mundo inteiro, né, as mesmas músicas, cultuando a gratidão, as raízes, a felicidade pela vida e a promoção da paz E a entre os povos. alegria, né? Isso. Todos nós dançamos, e uma vontade de se mexer junto com o Sim. tambor, com o som, né? Que é um som que toca direto no coração. Então a gente teve um sucesso muito grande, né, Ber? Porque dessa brincadeira hoje nós temos um instituto em Laços, onde já tivemos 2 espetáculos em Curitiba e 2 espetáculos em São Paulo, e tivemos o convite desse ano de 2017 fazer um projeto no MASP. Uau! Isso também acho que reverencia todo o povo japonês, Sim. né? Como é, uma gratidão por essa vinda, né, desse povo para o Brasil e toda a Isso. invenção, tudo junto, né? Sim. Brasileiros e japoneses, a gente não diferencia também, Não. né? A gente agradece no segundo espetáculo, né? O primeiro a gente Que reverencia bonito. muito os nossos ancestrais que tiveram a coragem de deixar suas terras buscando um futuro melhor. Sim, sim. E no segundo espetáculo é muito do que meu avô falava, meu avô de Okinawa, Sim. que indifere o que acontecesse ao Brasil, que a gente nunca negasse o acolhimento e a gratidão que ele tinha por uma terra ter acolhido ele e a minha família, na época que vieram, numa condição de tanta pobreza e miséria, qual era a situação do Japão naquela época no pós-guerra. Então ele fala que o Brasil era, sim, a segunda casa, né? Era realmente a pátria que a gente precisava reverenciar. Então o segundo espetáculo ele veio com essa intenção. A gente conseguir reverenciar a terra amada, não só nossa, mas que realmente acolheu todos os nossos ancestrais num momento de muita dificuldade. Vocês têm já um tema para o espetáculo desse ano? No Ainda é MASP? surpresa, tá tudo em cima, mas ainda é uma surpresa. Ah, a gente não pode saber. Não, ainda não. Então, nessa busca que você tem feito, a gente poderia dizer assim, uma busca pela compreensão da felicidade. O que é esse aspecto interno nosso? Como despertar nas pessoas esse potencial de reconhecer o seu mundo interno e como que disso, como um processo, poderíamos reconhecer como a felicidade. Então, eu acho que você fez um longo caminho através do projeto na East West Center. Vocês fizeram um projeto para conhecer alguns locais do mundo. Sim. Como foi isso? Foi interessante porque quando eu fui fazer meu curso no Havaí, eu fui com uma desculpa de sabático, né? Que eu falei, eu quero parar esse crescimento da vida empresarial e Sim. quero aproveitar e quero curtir um pouco das reflexões do que faz sentido para mim. Durante 6 meses no Havaí, eu não tive tempo para nada, Bê. Nada, nada. Era assim, estudo, aula, curso, trabalho. Eu falei, gente, isso aqui não tem... Equipe, desafio, Isso aqui não tem nada de sabático. Isso aqui tá parecendo mais trabalho. E daí, quando eles me deram a oportunidade de pesquisar um tema no segundo semestre, eu falei, a razão pela qual eu estou aqui hoje, até mesmo de muitas reflexões relacionadas à questão dos meus valores, era uma pergunta, tá, Michele, felicidade é o que para você? Ninguém sabe responder. Eu tive um silêncio enorme. Então, dentro daquele momento, eu falei, eu quero ir para Okinawa, eu quero conhecer o Butão, que era uma aspiração que eu tinha desde muito jovem. E reconhecer a felicidade interna bruta e o porquê falam que aquele povo é feliz, Isso, né? como gestão, né? Então, todas essas condições eram coisas que eu precisava ter um momento para refletir e tendo aquela oportunidade, eu inscrevi o projeto e falei que eu queria estudar a felicidade com base na economia, na política e na questão da saúde e longevidade nos países. E dentro desse processo todo foi quando eu realmente tive essa grande chance de começar a refletir sobre o tema. Mas claro, para mim naquele momento ainda muito cartesiano, né? Na política, na economia, na ciência.
E daí quando eu fui participar e visitar um pouco de Okinawa, da Butão e a Tailândia, para trabalhar um pouco mais sobre essa questão da economia da suficiência. Então, dentro de todos esses aspectos que eu viajei, o que mais me marcou, é claro, foi quando eu tive, tanto em Okinawa, mas assim, pensando na reflexão que eu quero te passar agora, foi no Butão, onde eu fui conhecer a felicidade interna bruta, que eles chamam de FIB, que é um modelo de gestão que eles têm hoje, dentro do processo onde o quarto rei, quando ele resolveu abrir o país, né, para a democracia e para a globalização, porque até há pouco tempo eles não tinham acesso à internet, uma das maiores preocupações que ele tinha era como preservar aquilo que eles tinham de mais precioso como sociedade, como país. Então ele falava, como que eu não vou, o que eu vou fazer se não preservar tudo que é importante e que traz felicidade para o meu povo, né? E daí ele contratou o Dash Karmaura, que hoje faz parte do Centro de Bhutan Studies, de estudos butaneses, para identificar formas de mensurar isso como um modelo dentro do seu país. Quais são os elementos que vocês acabaram descobrindo como sendo algo que pudesse ser medido como felicidade? Lá eles medem, muito característica da região, coisas que diferenciam, porque geralmente a gente pensa em economia, governança, educação, cultura, né? Então isso tudo tem, mas coisas muito importantes como o uso do tempo, ele é uma dimensão dentro dos 9 pilares da felicidade lá na gestão, que possuem, desculpa, vários indicadores relacionados a essa situação, como também eles têm o bem-estar psicológico, que é uma coisa nova, onde dentro dessa dimensão inclui-se aspectos também de espiritualidade. No caso, o Butão, hoje, ele é um país praticamente, ele só não é 100% budista pelo fato de agora ter vários estrangeiros que estão vivendo lá, né, como moradores, residentes. Então, mas se for considerar 99% da população é budista. E isso também me fez entender e me interessar um pouquinho mais sobre o que eram os aspectos budistas para poder trabalhar dentro desse contexto. Porque eles falam que lá ele chega a ser, é uma filosofia de vida, né? Eles não consideram como religião. Então, eles têm dentro da prática tudo aquilo que é importante. E um outro ponto muito importante que eles falam dentro das dimensões é a vitalidade comunitária. É como que eles preservam esse coletivo presencial dos bairros, das cidades, da família, né? Como que eles trabalham toda essa questão de condicionamento, que as pessoas fiquem em suas terras natais, né? Que não se separem famílias por questões econômicas e financeiras para ir para as grandes capitais. Então, o conjunto de tudo isso foi me dando vários insights e reflexões, não só no âmbito de gestão, de como que a felicidade estava sendo cultuada naquele país, mas como que aquilo tudo estava impactando na minha reflexão do que era felicidade. Então, como que eu usava meu tempo? Família é importante, quanto tempo eu passo com a minha família? Né? A questão da comunidade, da vitalidade comunitária. Quanto tempo que eu não vi as minhas amigas de infância? Quanto tempo eu não vi os meus próprios vizinhos? Né? Então eu comecei a contextualizar e ver que aquilo tudo estava naquele âmbito de país, mas eles tinham uma reflexão que saía do indivíduo e do cidadão e eles estavam conseguindo trabalhar de uma forma coletiva algo que fazia sentido para o indivíduo e para o país. E você conhecia o budismo já? Nada, nem sabia. Nem sabia, me falavam que eu achava que o Buda era um bonequinho gordo, que você fazia carinho da barriga e colocava a moedinha embaixo para ganhar dinheiro. E daí eu falava, como que pode ser? Aí chego lá na Ásia, todos os Budas são magrinhos. Né? Então foi um primeiro mergulho para entender um pouco mais e ver que existia uma questão que até então eu não tinha tocado na minha vida, nesse meu processo de autoconhecimento, que era inclusive um dos meus grandes valores nas cartas. Autoconhecimento, aprender, né, crescer. E eu vi que tinham pontos fundamentais até então que nenhum terapeuta tinha me ajudado a chegar. Né? E eu precisava, de alguma forma, começar a me aprofundar e entender, ou sentir, pelo menos, o que poderia me trazer de reflexão. E aí disso você fez um retiro? Como foi que você tomou contato e, de fato, aprofundou um contato consigo mesma? Ixi, teve tanta coisa, Bê.
Durante todo esse período que eu estava nesse Sudeste Asiático, Butão, na Ásia, no Japão, eu passei pela Birmânia, passei pelo Camboja, por Laos, pelo Vietnã, fui para a China. Quando eu cheguei em Birmânia, que era o último, onde a gente estava organizando um workshop de Future Scenarios, né, que eles chamam cenários futuros, ele era o país daquela técnica que eles chamam de Vipassana, não sei se você já ouviu falar. Claro que sim. Do Goenka. E que me falavam, Michele, são 10 dias de meditação em silêncio. E eu muito na moda, vou ser sincera com você. Falei, se eu estou no país do tal do Vipassana, vamos lá encarar essa tal da Vipassana. 10 dias em silêncio e meditação antes de voltar para o Brasil. Que no Brasil eu não vou ter tempo. Então vamos dar um jeito de fazer isso aqui na Ásia, quando a gente consegue. Nós vamos segurar só um pouquinho, vamos conversar sobre isso no próximo bloco, onde a Michele vai mostrar como que foi a primeira experiência com meditação. Espere só um momento, ok? Estamos voltando com a Michele, falando sobre aquilo que foi inspirando as suas experiências a partir de valores que ela reconheceu. Entre esses valores estavam a cultura, a família, a cultura e a tradição, estavam também a espiritualidade e autoconhecimento, e ainda tinha mais um que era equilíbrio. Pensando nesse aspecto do autoconhecimento, então começam as primeiras experiências em meditação e numa forma de reconhecer aquele budismo externo dentro de si, né? É uma filosofia, é uma forma de vida, o que é exatamente? Como que foi você entrar em contato com isso? Bia, então como eu estava comentando com você, né? Saí de uma reflexão onde eu vi aquilo tudo dentro de um sistema de governança de um país e falar assim, não, se tanta gente faz isso, como que eu ia sentir isso na pele? Então foi como foi, eu fui para a Birmânia, que é o país hoje onde nasceu a técnica do budismo Theravada, que tem a parte toda do Vipassana, que é o que a gente conhece, que são aqueles 10 dias em silêncio. E que só de pensar nisso, que falava, Michele, 10 dias sem falar, eu quase tinha um surto. Eu falei, não é possível isso. Mas quando eu conheci um monge que me orientou, eu achei incrível quando ele me falou assim, Michele, 10 dias, não perca tempo. Volta para o Brasil que isso não vai adiantar nada para vocês ocidentais. Eu falei, que ousadia, mas ele falou, se você quiser... Desafiou. Desafiou. Eu falei, como assim eu ocidental não vou conseguir meditar 10 dias? E ele falou, se você quiser vir fazer valer a pena, você precisava ficar aqui pelo menos 3 meses em silêncio. Eu falei, hã? 3 não, Michele, meses. Melhor. Vá, eu vou consolidar para você uma carta de indicação, volte para fazer 6 meses. Eu falei, gente, eu acho que eu não estou no monastério, eu estou no manicômio. Eu tô ficando louca. Ele tá falando que a minha solução para eu começar a aprender sobre o budismo é voltar para cá e ficar 6 meses em meditação, em silêncio. Aquilo te deixou assustada, Me deixou né? assustada. Porque a princípio ninguém para a vida para fazer isso. Não. Né? Mas com toda aquela orientação, eu fui parar num centro de estudos budistas de uma universidade na Birmânia para conversar com esse professor e conversar com outros professores e começar a estudar. E daí eu tive a oportunidade, infelizmente não fiz na Birmânia, porque meu visto não ia permitir. E renovar para 6 meses ia ser muito difícil, porque eu ainda estava com a expectativa de voltar. E fui para a Índia. Chegando na Índia, eu fiz a oportunidade e falei, não, vou me inscrever. E me inscrevi daí num curso de Vipassana de 10 dias na cidade de Chennai, que é uma cidade ao sul da Índia. Sim. E a experiência foi incrível, porque a maior parte dos praticantes, do que eu imaginava que eu ia encontrar muitos estrangeiros, ao contrário disso, a maior parte eram indianos. Então, eu fiquei pensando, eu falei, o que esses indianos estão fazendo aqui? Né? Porque para mim indiano era hinduísta, indiano não era budista. E o que eles estão fazendo dentro de um centro budista para meditar em silêncio?
E conversando com algumas delas antes de ficar em silêncio, elas falavam o quanto aquilo era importante e que já não era a primeira vez que muitas das mulheres, porque eles segregam, né, mulheres e homens, você tem tanto a parte de meditação separada, alimentação e para dormir também. Ela já falava que fazia a terceira, quarta vez, que ela precisava, era um momento sagrado para ela, que é um momento que ela tinha um momento de introspecção, como também tinham indianas super jovens, que era a primeira vez, que estavam com uma ansiedade muito parecida com a minha, né? Eu falei, nossa, se essas senhoras já conseguiram fazer 5 vezes e estão aqui, não enlouquece, né? Então a gente pode tentar fazer essa meditação. E no começo, para mim, foi incrível, porque o primeiro dia eu senti que eu sabia fazer tudo. Eu meditei, conseguia ficar mais ou menos concentrada. Chegou no segundo dia, eu já não sabia mais o que eu estava fazendo lá, já começava a sentir dores no corpo, porque as sessões meditativas, elas intercalavam entre meditação sentada em silêncio e um pouco de caminhar, em silêncio e caminhar. Nos primeiros 5 dias, você faz num grande salão. E quando eu cheguei no terceiro, quarto dia, eu queria arrancar tudo e eu tinha certeza que eu tinha decidido a coisa errada. Que eu ia ficar 10 dias no lugar e que eu estava perdendo tempo. Muito tempo. Aquilo não podia ser o que o Buda tinha passado. Como é que pessoas no mundo inteiro fazem essa técnica? E daí aquela coisa, né, da tradição, espírito de samurai e a coisa interna japonesa. Michele, você não pode desistir. Michele, isso é fracasso. Começar um negócio que você se predispôs, ficar 10 dias e fazer essa experiência, sentir isso e querer desistir no quarto, quinto dia, tá errado. Aí eu respirava, fazia o processo. Realmente autoconhecimento? Eu falo, gente, isso aqui é mutilação total de perna que eu não sinto mais. Mas foi gostoso, porque depois que você passa e supera, que é uma coisa que todo mundo comentava e eu achava aquilo até aquele momento fosse uma lenda. Então, a partir do quinto dia, quando eu comecei a revisitar os meus pensamentos e entender que tudo aquilo era uma experiência que eu precisava aprofundar e fazer aquela vivência mesmo, eu comecei a sentir, né, um processo de maior tranquilidade e com o tempo até as dores físicas começaram a sumir. Quando eles me deram uma pequena, porque depois do quinto ou sexto dia você tem celas, que eles chamam, que é como se fosse uma pequena colmeia, né? Um pequeno favo dentro de um centro de uma estupa de meditação maior, que é onde você sai do grande salão e você passa a ter meditações individuais. Uma estupa é um espaço onde se guardam internamente as relíquias do Buda, ou de grandes mestres que foram alunos do Buda ou herdeiros, né, das linhagens. E a ideia, o desenho de uma estupa é o corpo do Buda, né, que é fininho em cima, amplia e é como se fosse uma posição de meditação. E só que ela é tão grande que se entra embaixo, né? Sim. E aí os estudantes sentam ali e meditam. E você onde conseguiu as dores... relaxar lá dentro? Daí primeiro momento, não. Porque você senta... Eu senti uma sensação de claustrofobia, porque era um espaço pequeno. Mas quando eu comecei a sentar, as dores não estavam mais tão evidenciadas. Eu já estava conseguindo ficar horas sentada em silêncio. E sentei e comecei a apagar. É como se eu não estivesse mais lá. Então, a percepção de... Acho que pouquinhas das sensações do caminho que eu precisava começar a despertar dentro de mim apareciam. É como se fosse, né, do amplo para o micro, né? Isso. E tem a ver com o enlace, né? Que você estava falando no bloco anterior. Sim. Então, dentro de tudo isso, do processo, e começar a falar, eu falo, nossa, se aquele cara do botão conseguiu traduzir um pouquinho disso que eu estou sentindo coletivamente... Eu falo, é a bênção coletiva, né? É uma riqueza coletiva para você conseguir guardar aquilo que realmente tem de mais importante. E foi quando eu retomei também a reflexão dos meus valores. O quanto até então espiritualidade para mim estava muito mais num culto de cumprimento de fazeres e tarefas perante a Deus,
digamos assim. Que parecia ser externo. Isso. E que ao final é um reconhecimento interno. Do meu Deus interno, né? Então, quando eu comecei a sentir tudo isso, foi quando eu comecei a caminhar num outro viés de empoderamento, nessa questão da autopercepção interna mesmo. Tive a oportunidade de conhecer técnicas de meditação do Osho, né, que são muito mais ativas. Tive possibilidade de conhecer grandes mestres da linhagem budista, desde o Dalai Lama, né, o Dzongkha Khyentse Rinpoche e outros lamas. Fez retiro com sua santidade, o Dalai Lama? Eu tive ensinamentos abertos, né, junto com a comunidade tibetana em Dharamsala, na Índia, ao norte da Índia. E também teve contato com o Dzongkha Khyentse Rinpoche, que é o diretor da linhagem Nyingma, que é das mais antigas, né, dentro do budismo. E um grande diretor de cinema, né? Sim. Que promove formas da gente refletir sobre tudo isso que a gente vivencia, ou que eu vivenciei um pouquinho dentro daquela cela, dentro da Índia, de uma forma mais coletiva, para a gente poder ter reflexões maiores de consciência e percepção, de quanto nós estamos realmente lúcidos em relação à nossa vida e às nossas decisões, e o quanto nós estamos sendo conduzidos, né, dentro de um processo que muitas vezes a gente nem se percebe dentro dele. Então, todos esses grandes professores de linhagens budistas, hinduístas, né, que eu participei e acabei tendo contato durante esse período sabático, somaram para mim uma percepção e clareza de que o autodesenvolvimento e a autopercepção, tendo linhas filosóficas de prática, leitura, reflexão, para poder trocar a experiência e se empoderar, ele é um grande presente na forma do autodesenvolvimento. Você tem levado isso para o teu trabalho hoje? Eu vejo que não é claramente, né, a gente não evidencia, fácil, né? mas o que eu mais carrego disso é o meu trabalho de autopercepção e equilíbrio. Interno. Que é o que eu falo do meu quinto valor. Sim. No início, quando eu refletia do quinto valor, do equilíbrio, eu tinha muito essa questão relacionada a equilíbrio de tempo, equilíbrio financeiro, equilíbrio material, equilíbrio externo. Era muito isso. Quando eu vi a minha cartinha e falei, isso é importante para mim. Hoje, quando eu penso, eu vejo o quanto eu pude ressignificar o significado de equilíbrio. Que o meu equilíbrio, ele não está só nas questões externas, ela também está, mas ela está muito presente e fundamentalmente dentro do que eu sou hoje e como eu estou hoje. A clareza e a percepção que eu tenho dentro do que eu tomo decisão, um projeto que eu aceito e o projeto que eu nego. A forma quando eu coloco a minha agenda e falo, nesse momento eu preciso ter um equilíbrio meu, sozinha, meu com o meu companheiro, meu com a minha família, meu com a minha comunidade, né? E que vai te suprir, que vai te trazer equilíbrio interno, nutrir. E que me traz a leveza do ser. E eu vejo no momento que a gente está dentro de tudo isso que está acontecendo nas organizações, no país, o sentimento de estar não revoltada, mas ver que realmente tem muita coisa para ser feita, mas ter a clareza e a percepção do timing, do tempo correto. E eu consegui ter isso claro na minha mente, que tem que ser feito, mas dentro do meu coração e do meu ser, eu estar calma, é um presente que antigamente, se você me perguntasse, eu ia falar para você, não, eu nem sei o que é isso. Quando eu sinto isso e eu vejo tudo isso dentro do meu processo de vida, empoderamento profissional, pessoal, o que eu sou hoje, eu vejo o quanto isso é enriquecedor e quanto isso precisa ser multiplicado para mais pessoas. Para a gente poder potencializar o indivíduo que a pessoa é, para que ela seja feliz e que ela consiga expressar essa felicidade coletivamente para ela, para a comunidade onde ela está inserida, a organização. Dentro disso, eu acho que trago a palavra servir, né? É onde a pessoa vai se sentir parte e importância por aquilo que ela é, pelo que ela faz. Sim. Né? Quando eu comecei a fazer todo um estudo, né, para entender o que seria uma colaboração genuína e sustentável, mas quantos são os grupos e organizações que eu vejo que se reúnem, fazem um projeto, executam alguma coisa, às vezes até com entraves, e não conseguem perpetuar ou estender isso depois para outros projetos e outras vertentes como se fossem patamares de evolução e crescimento. E eu vi que o sentimento de altruísmo e do servir, eles são fundamentalmente ligados, com base nos espaços de colaboração hoje, né, coworking, comunidades, sanghas, né, que são comunidades
tanto hinduístas quanto budistas, se a gente não tem uma clareza de propósito, intenção, e um processo interno de você trabalhar a lapidação do seu próprio ego, a posição onde você se encontra naquele espaço, né, colaborativo e diverso, não se sustenta o propósito e a aspiração. Você acaba não conseguindo colocar o teu talento ou no servir que aquela comunidade está. Dentro de grandes organizações... E reconhecer as necessidades, né, daquele momento, também. daquele tempo. Então eu vejo que está tudo muito entrelaçado. A gente conseguir sustentar grandes projetos e papéis dentro da sociedade para executar coisas que hoje realmente gerem e promovam a mudança que a gente busca e almeja para a sociedade, dentro de organizações, famílias, empresas, governos, o que for. Se não tiver essa clareza e empoderamento interno de saber o que para si é certo, o que para si é errado, o que para você é fundamental e essencial para a sua vida, você não consegue trabalhar esse empoderamento da articulação do que você veio servir e oferecer para o mundo o que você tem de melhor. Porque é engraçado quando as pessoas falam... Eu fiz uma reflexão muito grande esses dias, Bê, porque as pessoas falaram assim no meu momento de transição. Michele, todo mundo quer fazer transição. Transição de carreira está na moda, porque as pessoas fazem algo que elas não gostam e elas querem fazer uma coisa que elas gostam. A tendência é assim, eu não gosto disso, eu sei porque incomoda, dá dor de estômago, eu não quero. Mas o que eu gosto nem sempre é o que eu sou e o que eu tenho de melhor a oferecer. Sim. Então, quando eu comecei a ouvir, falar assim, gente, eu não tenho, na verdade, que fazer o que eu acho que eu gosto mais e que eu sou feliz fazendo, né? No padrão estereotipado da sociedade. Mas eu tenho que entender o que eu tenho de maior talento para oferecer em qualquer espaço que eu esteja. E nem sempre o que eu sou bom automaticamente está me falando que é o que me gera felicidade ao primeiro momento. Então eles falam, eu gero felicidade que eu gosto de pintar. Então eu quero pintar, quero pintar, quero pintar. E isso é uma atividade individual e vai servir apenas a um autocentramento, inclusive. Pode até distanciar da felicidade. Porque aquilo tem um timing também, né? Ok, você pode decidir pintar e pintar e depois. Sim. E é o que está acontecendo. A gente fala assim, pessoas que começam no caminho da espiritualidade, eu vi vários esses na Índia. Todo mundo queria largar carreiras empresariais, executivas, e queriam ser professor de yoga e terapeutas, né? Então, assim, a felicidade está em fazer yoga, está em meditar, está em fazer terapia. Então você vê aquele movimento de pessoas que querem fazer aquilo, mas o talento inerte que eles têm como gestores, como executivos, como comunicadores, é uma coisa tão forte que é jogada fora por uma falta de visão do que realmente você é bom para aquilo. E de ressignificação e de resgate. Isso. E quando a gente vê hoje o que a sociedade precisa, precisamos de professores de yoga, precisamos de meditadores, precisamos de terapeutas, precisamos de tudo. Mas precisamos de executivos mais conscientes, pessoas que pensem em um novo modelo de consumo. Então, se temos essas pessoas hoje em estruturas que hoje não as fazem felizes, como refletir numa condição onde você não saia daqui e venha para cá, para depois você descobrir que o teu caminho não era nem esse, era aqui. O caminho do meio, né? Então é uma coisa que eu tenho refletido muito sobre o que me deixa feliz e o que é felicidade para mim e o que é felicidade, na verdade, na sua essência, que é cumprir o papel do que eu vim servir nessa vida, né? Aonde quer que eu esteja, né? Então assim seja. Infelizmente eu tenho que acabar a entrevista, eu ainda tinha mais uns 3 ou 4 assuntos para a gente desenvolver. Mas acho que desse jeitinho que você está falando está muito bom, né? Para que eu vim, né? Aqui que eu sirvo e o que é realmente ser feliz. Muito obrigada pela tua reflexão. Obrigada pelo convite. Nós estamos finalizando a entrevista com a Michele. Agradecemos a sua presença e essa intenção de perceber o que é a felicidade e esperamos nos encontrar muitas vezes. Assim né? seja. Muito obrigada.
você.